Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Inova de 2025 para apresentar o nosso projeto, que é o Astronauta, um robô social educacional integrado com o Google Gemini. Eu sou o Guilherme Cardoso e os meus cumprimentos aos demais autores. Tá, o nosso projeto ele vai partir do, da missão de como é que a gente vai unir a robótica e mais um ensinamento de um jeito criativo e que também que vai encantar, para tendo em vista que o nosso público-alvo são crianças de idade de variante de 6 a 10 anos. Para isso a gente criou o astronauta, e é uma persona para a função dela não é só dar os fatos, mas é traduzir a ciência, o conhecimento de uma forma criativa. Tendo aqui um exemplo de um trecho de uma citação dele em que, quando ele foi questionado pelo Sol, ele acabou dando essa resposta que, que demonstra que a abordagem dele se encaixa como um robô social e educacional. Aqui a gente tem os elementos, que é o robô na a versão 6, e a gente usou para conhecimento uma IA, que no caso dele é uma LLM, que no caso foi o Google Gemini. A gente teve alguns problemas com a questão de hardware e também de software, porque o Now, além dele ter um hardware limitado que não rodaria maquetas IAs modernas, os scripts dele são só em Python 2.7, que acaba tendo esse conflito com o Python atual que os modelos mais robustos acabam usando. A gente também teve falhas nativas no sistema de fala dele, em que teve baixa confiança e também uns acionamentos indevidos, seja por ruído ou por o robô estar parado sem fazer nada e acabar pegando o ruído dele mesmo e interpretando como se fosse uma fala. Nossa solução foi uma arquitetura cliente-servidor desacoplada, em que o microfone e o processo da IA vai ser externizado e o robô ele vai ser responsável só para vocalização e fazer a demonstração dos LEDs e do olho. Aqui a gente tem os papéis, onde o servidor, que vai ser o cérebro, vai ser um computador que vai chamar a IA, e o robô, que vai ser a parte da interação visual e a vocalização. A gente tem as tecnologias usadas, que foi o Gemini para ter uma LLM, o Vosk para tradução de áudio para texto, que ela é offline e é local. Já tem o Flask, que é um micro-framework para criar servidores web. E um sistema operacional do Now com seus módulos nativos. Aqui a gente tem um fluxo de comunicação bem simplificado, onde vai demonstrar que a comunicação, como ela é feita. E o robô ele vai ficar numa sondagem, num, num ciclo, polling, perguntando para o servidor: e aí, você tem uma resposta para mim? E aí, quando o servidor tem essa resposta, ele vai mandar pro robô. Senão, ele vai continuar nessa sondagem. Você tem uma resposta? Você tem uma resposta? Aqui uma demonstração do nosso projeto. Me fala sobre o Sol. O Sol é uma estrela gigantesca e super quente. Ele é como uma bola de fogo gigante que nos dá luz e calor, permitindo que a vida na Terra exista. Sem ele, seria muito frio e escuro.
aqui a parte da engenharia de prompt, que foi sintetizado, é, tendo os exemplos, seja dizer que a personalidade dele é o astronauta, o tipo de tom, que no caso entusiasmado, educativo, o formato, que são respostas curtas e sem emoji, e alguns exemplos de como o que o usuário poderia responder e umas respostas. Um dos nossos maiores desafios após chegar nessa etapa foi a latência, que teve algo que acontece com as LLMs, que é o cold start, que é o atraso na primeira interação, que acabou tendo 79, 80 segundos de latência para esperar a resposta, o que dá quase um minuto, que acaba fazendo a criança esperar demais e acaba praticamente perdendo interesse. Para solucionar esse problema, a gente teve algo que é chamado de warm-up, que a gente faz uma chamada inicial genérica junto com a inicialização dos programas, e que vai ocasionar uma redução de 75% na primeira interação, caindo para 19, 20 segundos. A gente também teve a questão de desempenhos, como a gente teve uma precisão, com ele identificando que Ganymedes é a maior lua de Júpiter, e ele enfatizar o fato de que ela é maior que Mercúrio. Também teve uma criatividade com as analogias bem simples, como ele fazia a alegoria de constelações serem como ligar os pontos. E tive uma robustez para tratamento de erro, que quando ele foi perguntado sobre quem foi o Albert Einstein, acabou que o Vosk ele interpretou como Albert, ele não entendeu o Einstein, e aí ele acabou mandando e transcrevendo como Albert e ruído. E o sistema ele acabou entendendo e pergunta e dando a resposta de é, vocês querem dizer Albert Einstein e acabar respondendo a pergunta mesmo tendo esse erro. A conclusão que a gente tem com o nosso projeto é que ele vai viabilizar os hardwares que são quase considerados legados com essa arquitetura desacoplada. Ele é um modelo bem replicável e de baixo custo. E ele também vai democratizar o acesso a tecnologias para trabalhos futuros. A gente tem a validação com a interação com crianças mesmo, a integração com um robô, um modelo local no computador que é utilizado para fazer essa a parte do servidor. Nesse modelo, fazer o fine tuning para refinar ainda mais a personalidade e também a possibilidade de fazer como a interação do áudio seja por streaming, acontecer em tempo real. A conclusão que a gente tem é que a IA ela é complementar, ela não pode ser substitutiva, que ela é, querendo ou não, uma ferramenta, mesmo sendo voltada para a interação social, ela está ali para auxiliar, não para suprir a falta ou algo do gênero. Aqui a gente tem a citação que cabe muito bem ao projeto, que é do neurocientista Miguel Nicoleles, que é que o cérebro humano é um criador de universos e ele não pode ser reduzido a algoritmos. Que é as nossas referências e o código do projeto nesse QR Code. Os meus agradecimentos ao Inova e aos demais autores.